Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva. Hoje eu tenho uma convidada que mora no meu coração e mora recentemente, porque eu não a conhecia. Eu tive o privilégio de conhecer uma das maiores palestrantes do Brasil recentemente. E ela não só faz palestras, ela escreveu 16 livros, faz stand-up comedy e tem um pensamento extremamente disruptivo, contemporâneo, moderno. É uma pessoa descolada, com uma energia maravilhosa e que trabalha a motivação como poucas pessoas. Hoje vocês vão ter o privilégio de conhecer aqui no Desobediência Produtiva Leila Navarro. Tudo bem, Leila? Que apresentação ótima, eu adorei. Você é ótimo para isso, que bom. Tudo bem? Seja bem-vinda. Não, estou ótima. E, nossa, que ambiente gostoso, que gostoso estar aqui. Sabe que é o primeiro podcast que eu faço assim, presencialmente, porque a gente grava às vezes assim, e fazer aqui presencialmente num estúdio é totalmente diferente, né? É gostoso, né? A gente se conecta. Aliás, a gente está falando de presencial e o não presencial. A gente está num mundo em constante transformação. Para movimentos híbridos, que você às vezes está presencial, mas não está no online. Eu queria que você me falasse quem é Leila Navarro, antes de falar no digital hoje em dia, mas eu queria que você me explicasse de onde surgiu Leila Navarro como uma produtora de conteúdo com tanta relevância. Que interessante, né? Porque eu, na realidade, ser palestrante, para mim, foi a minha quarta carreira profissional. E eu sou fisioterapeuta de formação. E daí outro dia uma pessoa me falou assim, mas você continua fisioterapeuta? Eu falei, como assim? Ela falou, porque você massageia corações e alonga cérebros. Eu falei assim, que ótimo, né? E hoje eu quero ser uma ortopedista também, porque eu quero abrir a caixa craniana das pessoas sem trauma, né? Porque eu acho que o grande objetivo é esse, de fazer as pessoas perceberem que a gente pode estar mudando continuamente. E eu tive a minha grande mudança quando eu estava casada, 14 anos eu estava casada, eu fiquei 14 anos casada, eu digo que meus filhos duram até hoje, tem 40 anos já, estão durando, o filho dura mais que casamento, mas enfim, eu estava casada há 14 anos com um cirurgião e ele chega para mim e fala assim, Leila, eu quero um tempo. Eu tinha um sonho de ir para os Estados Unidos. Na hora que ele me pediu um tempo, eu falei, tudo bem, eu te dou o tempo. Você fica aí com as crianças, toma conta de tudo, que eu estou indo para os Estados Unidos fazer meu curso. Que eu tinha um sonho de fazer um curso lá. Eu acho que essa foi o grande momento da minha vida. Eu tinha próximo de uns 40 anos nessa época. Por que eu digo que foi o grande momento da minha vida? Porque a tendência é você falar assim, nossa, aqui é um tempo, tá? Então vou ficar aqui, fudidinha, coitadinha, tal, você vai, não sei o quê. Não, eu falei assim, por que ele não pode ter um tempo bom? Eu tenho um tempo bom e acho que todo mundo tem um tempo bom. Por que para um tem um tempo bom, o outro tem que ter tempo mau? Eu acho que essa foi a minha grande sacada. Eu propus isso, acho que ele ficou tão surpreso que eu fui para os Estados Unidos fazer o curso que eu queria. Quando eu voltei, o casamento acabou, talvez porque também tivesse que acabar mesmo, né? Mas, enfim. Mas o legal é que ninguém saiu sofrido. Quer dizer, ficou um acordo legal, bacana, de todo mundo sair bem. E depois que eu voltei dos Estados Unidos desse curso que eu fiz lá, foi quando a minha carreira mudou, né? Minha carreira mudou e eu comecei a querer falar na televisão, falar em vários lugares sobre o curso que eu fiz lá, que chamava Método Rolf de Integração Estrutural. Método Rolf de Integração Estrutural, que tinha a ver com o equilíbrio do ser humano, o corpo físico, mental e emocional. Quando eu voltei, comecei a falar disso e acabei indo para a televisão e tal, e as pessoas começaram a... Tive um programa de televisão, você acredita? E eu comecei a ver que eu era boa comunicadora, começaram a me chamar para fazer palestra, eu falei, gente, mas o que é isso? Como fazer palestra? Eu nem sabia direito o que era palestra, não era do meu mundo, porque eu era no mundo paramédico, eu trabalhava para ajudar as pessoas a se sentirem melhor dentro do corpo delas, eu usava um pouco de PNL, é lógico, porque a pessoa ela é um corpo, mas ela tem um coração, ela tem uma mente, ela tem um mindset todo. Então eu trabalhava com a pessoa integralmente. Mas eu não dava palestra, eu nem sabia que eu era boa comunicadora. E foi aí que eu descobri. Começaram a me chamar para fazer palestra. Eu falei assim, gente, esse negócio está muito bom, esse negócio da palestra. Eu me divirto, eu falo, é bacana. E ainda me ganho dinheiro com isso? E foi quando eu fui fazer, olha, é interessante contar isso aqui, porque eu fui fazer o Empretec do Sebrae, que foi o divisor de água na minha vida. E ele falou assim, olha, se você quer ter uma carreira de sucesso, você não pode ter um pé num barco e outro pé no outro. Você tem que pôr os dois no mesmo lugar. Então, eu tinha a carreira de rolfista, que eu trabalhava com as pessoas no meu consultório, e começou a aparecer essa carreira de palestrante. Eu falei, bom, essas duas coisas não vão andar junto. E daí eu tomei uma decisão. Eu deixei essa carreira de terapeuta de lado e fui para a carreira de comunicação.
E foi um boom, sabe? Eu tive um programa de televisão, eu tinha um programa de rádio, eu fazia palestras, escrevi livros, e eu descobri um novo lugar aqui. Eu logo saí na Veja como entre os 20 palestrantes mais registrados do país, e eu era a única mulher na época, né? Então, assim, foi muito engraçado, foi assim, de repente, foi uma coisa que, de repente, porque foi rápido, mas tem um esforço, tem uma estratégia, quer dizer, tive um caminho, tive escolhas, né? Isso é muito importante, a coisa não acontece que cai do céu, você tem que trabalhar para aquilo, né? Você tem que ir atrás daquilo para realizar. E é curioso que você descobriu isso, Leila, de uma maneira super natural, Sim. chegou até você depois dos 40 anos, Isso. motivado por uma separação de casamento, e percebeu que tinha um talento enorme para compartilhar ideias, se comunicar bem, impactar a audiência, o público. O que um palestrante precisa para ser um bom palestrante? Olha, eu acho que tem 3 coisas que ele precisa. Eu acho que é autoridade, audiência e autoconfiança. Mas se eu tiver que... E há muita alma. Mas eu acho que se eu tiver que falar qual que é mais importante, é a autoconfiança, né? Eu acho que você tem que ser muito você, estar muito presente, você ter uma... Na realidade, a gente tem que primeiro fazer a palestra para a gente mesmo, ter essa empatia. Eu chamo de autoempatia, né? Se não tiver essa autoempatia, não vai ter com o outro. E que é essa relação de confiança com você, né? De estar confiando no que você está falando. Eu acho que tem uma coisa legal também que eu gosto, é a história de Dom Quixote. Eu acho que todo palestrante é um Dom Quixote, né? A gente é um visionário, a gente vê as coisas. Então você vê um moinho de vento e fala assim, olha lá aquele dragão que está vindo. E daí você tem que ter Sancho Panza, porque o Sancho Panza, ele vê que não é um dragão, mas fala, vai lá, Dom Quixote, isso mesmo, Dom Quixote, é isso. Então, eu acho que a gente, assim, nós, os palestrantes, nós somos um visionário, a gente tem uma lente para ver as coisas, e tem essas pessoas que ficam encantadas com essa lente que a gente tem. Então, se a gente não tiver Sancho Panza, não dá para ser palestrante, né? É interessante quando você fala sobre... você precisa primeiro dar a palestra para você mesmo, que é a autopersuasão, né? Se você não persuade a você mesmo, você não consegue se persuadir, né? Você não vai conseguir persuadir os outros das suas ideias, que as suas ideias são interessantes, provocativas e inovadoras. E quando você fala disso, eu penso muito da importância de falarmos da nossa verdade, né, Leila? Quando você... Primeiro, isola o medo de julgamento, né, que é um grande obstáculo que as pessoas têm ao falar em público, ao compartilhar ideias, e até ao falar numa sala, para 2, 3 pessoas, falar com o chefe, falar com o companheiro de trabalho, que de repente gera um pouco de intimidação, né? Eu noto que quando você consegue anular o medo de julgamento e consegue compartilhar a sua verdade, seja ela qual for, mas a sua verdade, você gera o que é mais importante no compartilhamento de uma ideia, que é a empatia com o público, né? E muitas pessoas, eu acho que a dificuldade dessas pessoas que querem compartilhar ideias é exatamente o fato delas não conseguirem falar da verdade delas, né? Essa verdade tipo, poxa, se você sobe num palco para dar uma palestra, você está com medo? Por que não dizer que você está com medo? Por que não dizer que você está tremendo? Por que você não dizer que você está intimidado com a quantidade de pessoas que de repente, nossa, eu estou aqui, 3.000 pessoas estão me assistindo. Gente, eu preciso confessar para vocês que 3.000 pessoas é um público que eu nunca tive. Então eu estou tremendo aqui. Então se eu gaguejar, vocês me perdoem. Isso já é um passo para você gerar empatia com o seu público e falar da sua verdade e fazer com que sua mensagem impacte. Que as pessoas deixem de te julgar pela sua imagem e te julguem só pela verdade que a sua mensagem transmite, né? A minha verdade não tem que ser a verdade do outro. Eu estou lá para inspirar através da minha história. Mas eu digo que eu falo o que eu quero e o outro escuta o que ele quer. Isso é muito importante, Ivan, porque é o seguinte, a gente fala o que quer, mas o outro vai escutar de acordo com a lente dele. Perfeito. Então, de acordo com a lente, com a experiência dele, com a história dele, até com o conhecimento intelectual dele. Então, a minha palestra pode assistir um menino de 15 anos de idade, como pode assistir um homem de 60 anos de idade, e eles vão ter entendimentos e aproveitamentos diferentes. Então, a gente tem que saber que a gente tem que respeitar o ouvinte, sabe? Então, assim, o cara não vai ouvir o que eu estou falando, ele vai ouvir o que ele está preparado para ouvir. Perfeito. E a gente tem que ter essa consciência, né? Que eu não domino tudo, eu não domino o outro. Por isso que eu tenho que estar muito verdadeiro. Quanto mais verdadeiro eu for, mais chance eu tenho de provocar uma emoção, uma inspiração, uma reflexão no outro. Mas o que o outro vai aproveitar disso é do outro, não é meu. Agora, é bacana quando você consegue inspirar várias pessoas. É um sinal que você é um bom comunicador e que você está conseguindo passar essa mensagem da melhor maneira possível, né? Então, eu acho que isso é muito importante, porque eu acho que assim,
você. Então você tem que fazer isso. Muito por exemplo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque você. Tá bom, mas e eu? Quer dizer, a gente fala como se eu tivesse uma autoridade, que eu fosse um Deus, estou acima do mundo, você tem que fazer e eu faço o quê? Então, acho assim, que nós temos que estar junto com o outro. Nós percebemos isso, nós, não sei o quê. É muito importante essa coisa, sabe? Do eu, do nós e do você, né? Como é que a gente trabalha com isso na palestra? Eu observo que o maior inimigo do palestrante é o ego, né? É o ego. Eu acho que é muito perigoso, a gente tem que saber como é que a gente faz. E outra coisa é não manipular as pessoas, né? Eu acho que a gente também, porque a gente tem um poder de manipulação muito grande. Quando você está ali naquele palco, as pessoas te consideram acima do que você é, né? Então a gente tem que saber, tem que ter consciência disso, né? Como se você é um médico, porque as pessoas que têm certos poderes acabam o outro se sentindo abusado, abusivo, né? Tendo um poder abusivo sobre o outro. Porque lógico, eu dou uma permissão, eu dou uma autoridade, eu dou um poder ao outro em relação a mim. E a gente tem que ter essa consciência, é muito sério. Claro, esse é um tema interessante, inclusive eu tratei no meu curso de comunicação, que junto com a Cíntia Brito, minha parceira e neurocientista, nós conseguimos traçar de uma forma evidente a diferença entre você convencer, você persuadir e você manipular. Você sabe exatamente como funciona essa diferença? Funciona? É assim, ó. Eu posso te convencer de que a minha camisa é a camisa mais descolada do mercado. Olha só, Leila, essa camisa aqui é a camisa mais descolada do mercado, porque ela tem um corte assim, ela tem uma cor que é vanguardista, ela tem botões diferentes. Eu posso ter êxito ao fazer isso. Aí eu te convenço, assim, nossa, Ivan, é legal mesmo. Só que você não vai comprar uma camisa de presente para o seu filho. Você vai continuar comprando aquela que você acha que é legal. Mas você falando de fato, essa camisa do Ivan, ela é bem legal. Quando eu vou te persuadir, é quando eu te convenço, mostrando todos os elementos que essa camisa aponta, né, para mim. Você se convence disso e não só se convence, assim, cara, é tão legal que eu estou convencido e vou comprar uma camisa. Porque o meu filho vai ficar tão elegante quanto o Ivan está elegante, tá? Estou brincando aqui com esse exemplo. Poxa, e vai ser legal para o meu filho. Né? Então, aí eu te persuadi. Então, você se convenceu e você tomou uma atitude. Só que essa atitude foi bem legal. Você não vai ter um efeito colateral. Agora, quando eu te manipulo, eu te convenço e eu faço com que você compre, que você gaste 10 vezes mais, sendo que é algo que você não pode, só para ter um único beneficiado. Sou eu. Aí eu te manipulo. Então, a persuasão, ela requer um benefício colateral. Eu não te prejudico. Todos ganhamos por meio da persuasão. Né? Então, se eu falo para o meu chefe que ele precisa me dar um aumento, significa que eu estou tentando persuadi-lo. Porque se ele me der um aumento, eu vou entregar mais para ele, porque eu vou me sentir mais confortável, eu vou me sentir mais motivado. É um benefício colateral. Agora, é diferente você manipular alguém e fazer com que ela faça aquilo que só você se beneficia por meio do seu poder de argumentação. É interessante Legal, bem bacana essa colocação. É uma colocação interessante que as pessoas às vezes não se apropriam disso, né? Eu acho bem interessante. E eu acho que nós, como palestrantes, como comunicadores, a gente tem que ter uma consciência dessa, né? Uma consciência, é muito importante essa consciência, até onde que a gente vai e onde o papel do outro, né? E eu acho assim, que também depende da educação do povo, né? A educação das pessoas que são ouvintes. Quanto mais educado, quanto mais discernimento, quanto mais poder de crítica o ser humano tiver, nós vamos ser menos manipuláveis, né? Exatamente. Quanto mais posicionamento, mais informação. Isso está ligado à educação. Leila, eu queria que você me contasse o que você está sentindo das corporações. As pessoas vêm até a Leila Navarro buscar um conteúdo, um conhecimento, um discurso, uma palestra. O que as empresas estão atrás hoje? Qual que é o conteúdo que você compartilha e qual que é a dor que você tem notado no mercado, principalmente nesse momento de transição? Essa pergunta é muito forte, né? Porque antes da pandemia, né, a Leila anterior a esse momento aqui agora, eu chegava com muito mais autoconfiança, mais segurança, mais presente, porque eu tinha uma experiência, eu tinha um conhecimento, eu tinha uma expertise que ela já estava dentro de mim, ela estava incorporada na minha vida, na minha experiência vital.
Olha que coisa forte que eu vou te falar, Ivan. Hoje, quando eu vou dar uma palestra, eu estou vivendo a mesma pandemia que esse cara está vivendo, que essa empresa está vivendo. Então, você percebe que o que eu estou trazendo é muito da minha experiência, do que eu tenho, do que eu tinha, do que eu sou, mas também do que eu estou descobrindo agora, que eu estou vivendo agora, que eu estou fazendo junto com ele. É totalmente diferente, né? Então, eu estou fazendo a palestra junto com ele, e o que eu acho mais interessante é que cada empresa que tem vindo até mim nesse último ano, ela vem com problemas tão diversificados, tão diferentes do que era, sabe, das colocações que as empresas traziam. E o que é mais forte, eu vou te falar, é porque antes uma empresa vinha e ela falava dos 300 colaboradores dela, dos 1.200 colaboradores dela. Hoje, ela não fala dos 300 colaboradores dela, ela fala das 300 famílias, porque os colaboradores estão na família. Então, aquele cara que vinha trabalhar, e ela trabalhava com ele ali, com aquele indivíduo que tinha aquelas questões, mas olhando ele naquela bolha, né, da empresa, hoje não. Aquele cara que estava naquela bolha da empresa está em casa, que ele está sendo influenciado pela mulher, pelos filhos, pelo cachorro, por todo aquele novo jeito de viver, e que você não tem mais o acesso como você tinha. Então, o indivíduo está vendo uma coisa nova, a empresa está vendo uma coisa nova, e eu também estou vendo uma coisa nova, que do meu lugar, eu comecei a fazer as palestras de lá da minha casa, numa situação totalmente nova. E eu vou te contar, eu na minha casa, eu moro sozinha. Eu tive o descuido de 5 dias antes da pandemia desmanchar um relacionamento. Bobagem, devia ter ficado com relacionamento, porque pelo menos eu tinha alguém para conversar. Como eu não tinha ninguém para conversar, naquele começo de isolamento social, eu falava com as paredes, com a televisão, com os quadros. Foi uma coisa impressionante, que eu criei um abajur. Eu pus uma peruca no abajur, um vestido, e falava com ela, Eleonora Cristina, porque eu tinha que xingar alguém, tinha que brigar com alguém, que eu estava ficando louca. Mas você está falando isso é sério? Não, isso é sério, porque assim, eu também passei por um processo, como todo mundo passou. Por que para mim tem que ser mais fácil? Eu viajava sempre, vinha com a minha malinha para lá e para cá. Eu decidi morar num apartamento de 50 metros quadrados, porque eu morava o quê? Eu queria morar numa mochila. Eu era uma mulher que eu viajava. 70% do meu tempo eu não ficava em casa. Eu criei um projeto que é uma viagem sabática com o Leila Navarro. Eu ainda viajava com pessoas para levar para fora do país, numa situação muito diferenciada. Então, assim, eu tinha uma expectativa de vida e um plano de vida, um projeto que realmente mudou tudo. Mudou tudo. Leila, deixa eu te fazer uma pergunta que ela pode até parecer indelicada, e normalmente ela é indelicada para uma mulher, né? A gente fala que nunca se pergunta a idade de uma mulher, mas você não tem problema de falar a sua idade, não né? tem. Eu estou com 60. Quer dizer, eu digo assim, daqui 12 anos eu estou com 80 anos de idade. Fica mais chocante ainda, né? Porque, você está com 68. 68. Então, mas também é muito interessante isso, porque eu não sei onde está esse 68, porque eu não sinto ele. Ele deve estar em algum lugar, que eu não sei, deve ser só na certidão de nascimento, porque eu não sinto ele. Eu acho que a vida é isso, a vida é você viver. Enquanto você está, como dizia minha mãe, você está lúcida, né? A cabeça está funcionando e o corpo corresponde, né? Você está indo embora. Eu estou te perguntando isso porque nós nos conhecemos recentemente e é engraçado, né? Eu me conecto muito com espíritos, com almas, com perfis como você. E, de fato, eu nunca te enxerguei com idade, né? A idade do corpo físico. Eu sempre te enxerguei ali, no período que a gente se relacionou, como uma mulher extremamente aberta, vanguardista, descolada, atenta a novas ideias, novos formatos. Então, Ivan, outro dia eu escutei uma pessoa falando uma coisa que eu achei genial, que a gente não se conecta com a idade, mas com a mentalidade. Perfeito, é isso. Então, eu acho que é uma questão de mentalidade, né? A maneira como você encara a vida. E assim, imagino que... o fato do vírus estar aí, existe uma restrição por conta do corpo físico, né, que faz com que a gente seja uns grupo de risco, outros têm uma tranquilidade maior em relação a isso por conta dessa coisa do corpo físico. E essas dores e essas adaptações que você teve que viver por conta da palestra que deixou de ser presencial e passou a ser online, elas fizeram com que você tivesse que ter um amadurecimento interno para lidar com suas próprias questões e ainda assim motivassem um público, né? Teve algum momento nesse período que você se sentiu frágil, você sentiu medo? Porque assim, o palestrante tem sempre que ser o super-herói. Ele dá jeito em tudo. Mas às vezes não. E em algum momento você revelou ou você revela no seu discurso as suas fragilidades?
É muito interessante isso, assim, eu tenho um estudo feito sobre as emoções, e a gente, quando a gente está numa situação de pressão, a gente volta às emoções básicas. E as emoções básicas é raiva, medo, alegria e tristeza. E as pessoas, quando elas estão sob pressão, elas acabam se atendo a uma delas, que nunca é alegria, né? Porque ninguém fica rindo feito uma hiena. Então você entra na tristeza. Nunca é alegria. Não, porque não é, porque você não fica ha, numa situação que você está sob pressão. Então, ou você fica na tristeza, quer ficar sozinho, você fica mais interiorizado e tal. Ou você fica no medo, que você fica atento, ligado, pô, o que vai fazer e tal. Você fica na estratégia e fica se preocupando com tudo, fica no mental. Ou você fica na raiva. Eu sou uma pessoa da raiva. A pessoa da raiva, o que ela faz? Ela está sempre fazendo coisa. Porque a raiva te leva para frente, para te impulsionar, para fazer. Então, o que acontece? Eu fiz. E tem muita gente assim, que limpa a casa, faz isso e faz projeto, e cria coisa, e muda de casa, e muda os aparelhos. A pessoa está sempre fazendo coisas. Então, na hora que você faz, você meio que você acalma essa é uma maneira de você colocar a tristeza para fora, outras coisas. Em vez de eu colocar minha tristeza para fora, eu faço coisas, né? Então, fazer coisa, criei muita coisa, fiz muito vídeo engraçado. Eu criei uma coisa que chama Maratona do Confinamento. Então, todo dia eu colocava um vídeo na internet, assim, de 2 minutos, 3 minutos, de uma coisa, tirando o sarro da situação do confinamento, né? E que foi engraçadíssimo pra mim fazer aquilo, porque eu trocava de roupa, era criatividade, eu tinha que imaginar, eu brincava, fazia coisas que eu não estava acostumada a fazer, porque antes da pandemia eu não tinha esse olhar para a internet. Então eu criei isso, é como se fosse um programa de televisão diário que eu tinha que fazer, promover, me vestir, me arrumar. Daí eu comecei a usar as coisas que estavam na minha casa. Daí eu vi quanta roupa que estava guardada, quantos chapéus, roupas que eu comprava nas viagens. Então eu começava a me travestir, né? E comecei a brincar com isso. Mas eu tinha também que continuar escrevendo artigo, comecei a usar mais a internet, nas redes sociais, a Instagram, o Facebook, comecei Como a usar mais. Como é que você está no Instagram? É até interessante a gente indicar para os nossos ouvintes para que eles possam conferir parte desse seu conteúdo. Leila Navarro Oficial, mas a pessoa acha lá. @Leila Navarro Oficial. É. Ô Leila, você também faz stand-up comedy, gente. Como é que uma pessoa que tem 16 livros fala de vida, fala de motivação, fala de reinvenção? Como é que surgiu o lance do stand-up comedy? Não, mas eu queria voltar um pouquinho mais, porque você me provocou ali, preciso fazer terapia depois desse negócio. Desse podcast. Eu tinha feito a pergunta relacionada aos meios, adaptação. Se eu não exponho a minha tristeza, se eu não exponho as minhas fraquezas, né? Eu acho que eu exponho, mas assim, como eu sou muito engraçada, esse jeito que eu tenho. Espontânea, né? Espontânea. As pessoas, talvez, elas nem percebam como fraqueza, né? A Leila é assim mesmo. Eu estou contando um drama e Leila é assim. É o problema do cara que tem esse jeito, né? E eu acho assim que é o jeito que eu sei, que eu aprendi a viver. Mas não quer dizer que eu não tenha meus choros, que não tenha as minhas... amarguras. As minhas amarguras. É que você me provocou aqui. Eu não chorei por causa da pandemia. Não, eu quis buscar solução, quis buscar saída. Eu acho que eu estava tão... Que engraçado, você me provocou muito. Eu acho que eu estava tão... olhando a saída desse labirinto que colocaram a gente, né, que o universo colocou, percebendo a saída, que eu, em vez de ficar aqui dentro, chorando, reclamando o que eu faço, eu estava buscando a saída. Eu acho assim, que tem 2 tipos de pessoas, aquele que fica reclamando e aquele que vai fazer coisas, né? Então, aqui, porque você me provocou, eu falei, nossa, mas eu não mostro a minha fraqueza? Não é que eu não tenha fraqueza, é que em vez de ficar chorando a fraqueza, eu busco a solução, né? Acho que é essa a sacada. Mas a coisa do stand-up, aconteceu uma coisa seguinte, o stand-up é engraçado. Mas isso é recente? É recente, porque eu fiz o stand-up, foi o ano passado, foi em 2019, né? 2019. Foi o seguinte, começou a mudar muito o mercado de palestra. Eu estou há 20 anos no mercado de palestra, 21 anos no mercado de palestra, e ele era um mercado que tinha um pessoal, que era o pessoal mais ex-executivos, o pessoal que estava na área de business, que começaram a fazer. Mas eu já vinha diferente, né? Porque eu estava fazendo palestra motivacional, então eu vinha de uma outra área. E eu digo que eu só consegui ter sucesso na área de palestras porque eu não sabia que não podia fazer o que eu fiz. Porque eu cheguei de um jeito muito irreverente, mas eu não sabia que não podia fazer, porque eu não era no mundo empresarial. E eu cheguei na hora certa e a coisa funcionou. Mas começou a entrar muita gente no mercado de palestra. Então, assim, o cara era ex-presidente de empresa, vinha. O cara era ex-jogador de futebol, vinha. Ex-coach, vinha. O cara era
era ator, vinha. O cara era de stand-up, vinha. Porque todo mundo começou a vir parar de palestra para contar o seu case, para inspirar o outro, tal. Começou a funcionar assim. E o pessoal que era o palestrante de carreira, palestrante que era o business dele, vivia de palestra, começava a falar assim, gente, mas está virando commodity, todo mundo agora dá palestra. O cara é ex-presidiário, saiu de lá, escreveu um livro, é palestrante, todo mundo é palestrante. E começou a ficar aquele commodity, aquele zoom, zoom, zoom. Eu falei, gente, nós temos que abraçar a diversidade. Não temos que ser reativo, abraça a diversidade. Se eles vêm, nós também podemos ir. Se os stand-up vêm para cá, nós podemos ir para lá. E foi quando eu resolvi fazer o stand-up. E eu fui estudar o que era stand-up, fui me preparar, né? Porque o stand-up não é palestra, eu tenho humor, mas eu queria saber como é que funcionava. E daí falei assim, você não consegue fazer... Eu falei, vou fazer um solo em 1 ano. Quer dizer, vou fazer um solo... Isso aconteceu na metade do ano de 2019. Não, você não consegue fazer um solo, todo mundo demora para fazer um solo. Eu falei, gente, mas eu tenho muita história, muita vida, histórias que eu não posso contar na palestra, porque para a empresa não interessa aquele negócio, eu só conto na palestra o que tem sentido para fazer uma metáfora, alguma coisa que tenha um aprendizado para a empresa. Eu tenho muito material e vou fazer. E fiz, em 3 meses eu criei o stand-up. Isso porque eu resolvi fazer lá em setembro. Eu sei que em dezembro de 2019, era meu aniversário. Eu sempre gosto de fazer as coisas na época do meu aniversário. Era meu aniversário e eu fiz 2 dias de estreia. Convidei, vendemos ingressos, para a gente sentir se o pessoal ia comprar ingresso também. Mas convidei muitos pessoal do meu métier. Tinha um palestrante, tinha um PRH de empresa e tal. E fiz o stand-up, um solo, que deu 1h10, né? Que o pessoal fala, nossa senhora. Mas assim, da pessoa rir do começo ao fim, foi uma experiência fantástica para mim, porque na palestra eu uso do humor pedagogicamente, para inspirar, para provocar um aprendizado. E no stand-up é o humor pelo humor, é um outro lugar. E, gente, para mim foi uma emoção muito, muito, muito legal, era um outro lugar. Eu digo que a vida é como se fosse um avião, que você tem várias janelinhas. Então, a minha janela de palestrante é um ambiente, é um olhar, é um mundo, é uma bolha. O stand-up é um outro lugar, é um convívio com outras pessoas, é um outro perceber da vida. Sabe, eu conheci outra gente, que era outra bolha, outro mundo. A startup, eu tenho startup. A startup é um outro ambiente. Então, é interessante de você ver que a vida tem várias janelinhas e cada janelinha é um olhar diferente. Eu estou vendo o mundo por um outro olhar. Daí tem gente que fala assim, não, mas eu quero pilotar o avião. Eu falei assim, deixa que quem pilota o avião é Deus. Você não enche o saco, aproveita a viagem e não me enche o saco. Então, assim, aproveita a viagem, entendeu? Então, assim, a vida para mim é uma viagem. Eu tenho que aproveitar todos esses momentos. Por que as pessoas têm que estar dentro de caixinhas, né? E dentro eu quero furar todas as bolhas e ficar num bolhão, não é verdade? Então, quanto mais você... Por que isso é viajar? Quanto mais você puder ampliar a sua bolha e as suas percepções de aprender e de trocar e não ficar assim, não, eu sou isso. Eu não sou nada, gente, né? Você é um ser em constante transformação e aprendizado, né? Isso é Nós somos, né? Isso é ser criança. Eu acho assim, que a gente só consegue poder viver nessa vida quando você tem curiosidade de aprender. É a curiosidade que vai dar sentido para essa vida, né? Sim. Se eu sei tudo, eu não posso morrer, já acabou. Então, essa curiosidade, e eu acho que agora a pandemia me provocou uma curiosidade muito grande. Porque eu falo, gente, e agora? O que a gente faz? Como é que a gente vai fazer esse novo mundo, né? Então, é uma coisa que te instiga, que te provoca, né? Sim. Então, você pode se encolher como uma tartaruga e ficar toda dentro da casa, ou você pode falar, pô, quero ver como é que a gente vai desbravar esse novo agora. Ô Leila, você tem, dá para notar que você tem um desprendimento muito grande, né? Assim, de conceitos preconcebidos, de discriminações específicas, qualificações em caixas, né? Denominações. E você me trouxe algo muito interessante durante a viagem que fizemos lá para o Rio Grande do Sul, que foi uma experiência antes do período da pandemia que você proporcionava, né? Um evento que você tinha levando alguns convidados para a Índia, né? Muito legal. Que era com o objetivo de ter uma conexão, se enxergar por uma outra lente, enxergar o mundo por outras lentes, né? Eu queria que você me falasse um pouquinho dessa experiência, como é que surgiu essa ideia e como que você impactava essas pessoas com essa iniciativa. Então, foi muito legal. Eu sempre tive vontade. A Índia era um lugar que eu tinha um sonho de ir. Fui 3 vezes para a Índia sozinha, que foi uma experiência muito interessante, fazer experiências muito específicas na Índia, não só como turista, mas podendo viver a experiência de um país tão diferente. Porque, para mim, ir para a Índia é como se fosse para Marte. Você sabe que meu sonho é que um Elon Musk para Marte. E antes de ir para Marte, eu fui para a Índia. Porque a Índia é um país totalmente diferente do nosso paradigma, da nossa maneira de ver. Você vai para os Estados Unidos, você vai para a Europa, é a mesma cultura. Agora, a Índia é diferente, porque ela tem as castas são reais, existem lá. A Índia se veste diferente, come diferente, é 1,3 bilhão
milhões de pessoas que têm uma outra maneira de viver e de ver a vida, né? Que uma coisa espetacular. E eles são politeístas. Eles dizem que eles têm 300 milhões de deuses. Eu falei, gente, não é possível ter 300 milhões de deuses. Mas eles consideram isso, eles colocam isso no Wikipédia como uma metáfora. Porque eles dizem o seguinte, que o Deus, você pode criar o Deus que você quiser, a imagem que você quiser. Mas o importante é a fé. Então, todo mundo pode ter o Deus que quiser lá. Então, tem várias imagens de deuses. Mas tem 3 deuses que são mais importantes, que eu queria comentar aqui para o seu público. Que é o seguinte, que é o Shiva, o Brahma e o Vishnu. O Brahma é o deus da criação, o Shiva é o deus da destruição e o Vishnu é o deus da manutenção. Eu fui 6 vezes para a Índia. Eu falei, gente, como é que pode ter um Deus que é um Deus da destruição? Você vai lá, idolatra o Deus, leva prenda para o Deus, leva coisa para o Deus. E é o Deus que tem mais templos lá, que é o Shiva, que é o Deus da destruição. E ele fala assim, está muito calmo, manda um furacão, manda um tufão, manda uma pandemia para essa gente. Eu falei, gente do céu, mas que Deus que é esse, né? E um dia eu cheguei na Índia, o nosso guia estava lá, o Ganesha, que ele é um cara muito especial. Eu cheguei na Índia e o Ganesha falou assim, eu estava muito gordo, ele falou assim, Leila, você precisa de mais Shiva na sua vida. Eu falei assim, mais Shiva na minha vida? Que é o Deus da destruição. Você precisa destruir essa gordura. E daí eu entendi que a vida é o seguinte, às vezes você está carregando coisas que não tem mais que carregar, que não tem que ver com você, que é um peso que você está levando a mais. Então, a gente tem que estar o tempo inteiro vendo o que você tem que deixar, o que você tem que aprender e manter, o que você tem que construir. Então, se você perceber esses 3 deuses, que são deuses da Índia, o tempo inteiro, você caminha mais leve, mais solto. Eu comecei a me interessar de levar gente, eu fui 3 vezes sozinha, e daí falei, vou começar a levar gente para a Índia comigo. Só que essas pessoas querem que elas vão sem mala, só com a roupa do corpo, que é para experimentar como se nascesse na Índia. Sem mala. A pessoa vai sem mala. Só com a roupa do corpo. E ela chegava na Índia e ela ia experimentar uma vida na Índia como se fosse indiano. E as pessoas ficavam... Gente, eu não sabia que as pessoas tinham tanta preocupação. Como que eu vou para a Índia só com a roupa do corpo? Bom, até no aeroporto eles ficavam impressionados, porque a pessoa chegava lá para fazer uma viagem de mais de 24 horas, porque tem que fazer uma escala tal, para chegar na Índia, o outro lado do planeta, e sem mala, às vezes com uma mochilinha, uma coisa assim. E as pessoas tinham muita dificuldade de ir sem mala. Eu falei, gente, mas quando você vai com mala, você faz o quê? Você pensa nisso, você pensa naquilo, eu vou fazer isso. Você já está levando tudo que você tem, todos os seus medos, toda a sua maneira de ver, você já está levando todo o seu conhecimento. Você não está levando espaço para aprender. Então, metaforicamente, você ir só com a roupa do corpo significa o quê? Que eu estou indo disponível, aberta, para poder experimentar uma nova experiência. Então, a minha ideia é que a gente chegasse na Índia, a gente doasse as nossas roupas e vestisse roupas de indiano. E eu fazia uma suruba quântica. Não, suruba quântica é brincadeira. Mas no sentido, assim, de você despir da sua cultura, olha que forte isso, para vestir a cultura do outro. Gente, você nascer de novo é uma experiência fantástica. Era isso que era a proposta. E a proposta é de a pessoa lá não ficar criticando, julgando e buscando culpado. Porque na hora que eu estou criticando, julgando, buscando culpado, eu não estou aqui, eu estou lá. Né? Eu estou querendo trazer o passado ao presente. E não levar o presente ao futuro, que é o que nós temos que aprender a viver. Levar Perfeito. O presente ao futuro. Lindo isso. Então, assim, então era uma experiência muito interessante, muito bacana, e as pessoas ficavam 15 dias com a gente lá, mas a gente voltava com uma mudança interior tão grande, com outro olhar tão grande, porque era vivencial, né? Você experienciar aquilo. A gente via como indiano, e da primeira casta, porque a gente ficava em hotéis, em hotéis muito poderosos e tal, mas vivendo, entendendo todo aquele sistema lá, e a gente atravessava a Índia. A gente atravessava um pedaço do Rajastão e sempre fazia umas experiências diferentes, né? Foi, olha, isso você pretende retomar depois da pandemia? Eu quero retomar, e muita gente falou que quer ir comigo, tá? Vale a pena viajar comigo, porque eu sou uma boa companheira de viagem. Eu quero. Então, eu já sou o primeiro da fila. Eu acho assim que é uma provocação, né? E assim, você sabe como é que eu sou. Tudo está meio que programado, mas a gente não sabe o que pode acontecer, a gente tem que estar aberto para o que pode acontecer. E eu me lembro que uma vez na Índia, nós íamos passar, eu acho uma experiência bacana, quando é possível, você pernoitar num trem de classe executiva, porque eles não respeitam muito isso. Você está na classe executiva, entra outro, quando você acorda, está cheio de gente ali, é uma coisa muito louca. E essas experiências para a gente é bacana, né? Inclusive porque lá não tem bandido que te rouba, que te faz, tem uma certa segurança, nós estamos sempre com pessoas que estão orientando a gente. Mas é muito difícil você ver de roubou, matou, fez, não sei o quê. Por causa da religião dele, por causa de todo o sistema da cultura deles. Não que não tenha, mas é que, lógico, quando você vê na televisão, mostra como se fosse tudo assim. Mas não, mas lá o grande povo, esse 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, é uma coisa segura para viver. Bom, eu sei que nós íamos atravessar um pedaço da Índia de trem. Quando nós chegamos, o trem estava 14 horas atrasado.
E no nosso grupo, nós estávamos em 15 pessoas aqui do Brasil, estava 14 horas atrasado, o pessoal da agência adaptou, comprou uma passagem de avião, porque se a gente ficasse 14 horas esperando, ia atrasar todos os outros hotéis, tudo que estava marcado do resto da viagem. Então, a gente tinha que adaptar isso. Então, comprou uma passagem de avião e reservou um hotel na próxima cidade que a gente ia, porque a gente ia pernoitar, então tinha que arranjar um hotel para resolver a situação. 14 horas é 14 horas, a gente tem que atrasar, meio complicado. Mas daí um brasileiro lá, não, eu quero viajar de trem, eu paguei, tá lá na prova, eu quero viajar de trem. Eu falei assim, pelo amor de Deus, mas eu mereço trazer um mala desse, porque isso é um mala na viagem, né? A pessoa não consegue se adaptar à situação, né? Gente, mas que engraçado, e é gozado é que quando a pessoa está nessa bolha, ele não consegue perceber. Você está num outro país, com uma outra cultura, não depende de você, quer dizer, a coisa é muito maior, tem 1 bilhão e 3 milhões de habitantes, é um outro... Você está lidando com a diversidade, né? E você quer que seja do jeito que você programou a sua viagem, me poupe, né? Não, e ainda mais indo para um tipo de viagem proposta por você nesse formato, né? Uma viagem de imersão, que você tem um desprendimento das roupas, você se veste de indiano, né? Todo mundo vai vestir de indiano. E, assim, e na realidade é o seguinte, a gente não controla tudo na vida, né? Que fantasia é essa, né? Exatamente. E quanto mais cedo você percebe isso, menos sofrimento você carrega na sua rotina, né? Ô Leila, deixa eu te... É interessante muito essa história. Eu queria que você me falasse agora sobre se transformar em uma mentora para palestrantes, né? Porque você também, percebendo lacunas no mercado e oportunidades no mercado, existe muita gente hoje que quer ser palestrante e não tem a técnica adequada e precisa de um empurrãozinho para começar a monetizar nesse segmento? Então, eu acho que ser palestrante como eu fui, esse negócio de você viver unicamente de palestra, eu acho que não vai existir mais, a não ser se o cara tiver um diferencial muito grande. Por exemplo, o Cortella, se não quiser fazer mais nada, ele é muito solicitado. Eu acho que, assim, se você pega você está como uma celebridade, o público está querendo você, eu acho que pode, não sei quanto tempo isso dura. Agora, hoje, eu acho que você tem que ter um diferencial, você tem que ter alguma contribuição em termos de conteúdo, de alguma coisa que você está fazendo que vale a pena, que vai mudar o mundo, que vai mudar a vida daquelas pessoas que vão te escutar. E, geralmente, você tem que ter uma experiência em alguma coisa. Então, é uma pessoa que é um executivo, uma pessoa que teve uma experiência, como você também, que teve uma experiência de vida, essa coisa da desobediência produtiva, eu acho genial, uma grande sacada. Então, a pessoa tem que ter alguma coisa que realmente, efetivamente, funcione para poder inspirar as pessoas, né? Então, se abriu muito esse mercado e tem muita gente. E hoje a empresa tem mais... Porque geralmente quem contrata são as empresas, ou quem quer contratar, tem muito mais diversificação no mercado para poder escolher coisas. Então, existe uma competitividade muito maior. E eu acho que não dá para fazer carreira como a gente fazia. Eu acho que é que nem cantor, né? Tem uns que vão... Tem aqueles que têm mais espaço, mas a maioria não é que não vai cantar, mas vai ter que cada um estar defendendo, criando o seu espaço. O que você nota dos seus mentorados, por exemplo? Então, você dá mentoria. Eles têm essa... qual que é a dificuldade? E, às vezes, só para quem, de repente, gostaria de ser palestrante, né? E já é palestrante, esteja nos ouvindo, e tem essa dificuldade de repente, colocar esse conteúdo para fora de uma forma mais verdadeira, de uma forma mais impactante, e fazer com que isso, de fato, se transforme numa ocupação, numa profissão. Então, eu sou uma mentora muito legal. Eu acho que eu sou uma mentora muito interessante, porque eu falo a verdade. Eu coloco o cara com o pé no chão, porque tem gente que, pela parte, tem 15 anos de idade, que fica sonhando ainda com Branca de Neve, 7 anões e fadinhas e não sei o quê, né? Então, vamos colocar o pé no chão. Então, tem que colocar o cara no pé no chão. Então, o cara vem e fala, nossa, Leila, eu sou ótimo, que eu dou palestra. Depois que eu dou palestra, as pessoas vêm para mim e falam assim, você foi a melhor palestra que eu vi na minha vida. Eu falei, isso é o demo. É o demônio falando para você. Porque massageia o seu ego. Essa pessoa que está comprando palestra para você? Contratou você? Está indicando você para uma palestra? Porque Deus paga, Deus contrata. O demônio só alisa. O demônio alisa o ego e tu fica achando que tu é o máximo. Cai na real. O demônio só alisa. Então, assim, a pessoa fica com uma fantasia e ela acha ela o máximo. Daí eu não sei, eu sou da velha guarda, mas eu quero falar que você deve saber quem que é a Marlene Matos. Eu acho assim, o palestrante, assim, ele acha que ele é uma estrela, ele é a última cocada do pacote, e ele quer uma Marlene Matos,
Matos para resolver a vida dele e ele só quer subir no palco e fazer a graça, a parte boa. Quer dizer, se você não for a sua própria Marlene Matos, você não chega a lugar nenhum. Então, ser palestrante é ser empreendedor. Você tem que saber como é que funciona esse negócio. Depois você pode até delegar, mas se você delega toda a sua vida para o outro, você não vai chegar a lugar nenhum. Ah, mas eu quero estar num banco de palestrante que o banco vai me vender. Não, o banco não vai te vender. O banco é que o banco de palestrante é como um supermercado. Ele põe lá ele expõe ali nas gôndolas. Agora, precisa saber quem vai comprar. E como é que vai comprar? Você está numa gôndola muito escondidinha lá, ninguém vai te comprar. Quer dizer, você tem que se expor, você tem que fazer a sua parte. Então, a gente tem que mostrar que não é só ser um bom palestrante. Eu acho que é que nem o The Voice, né? O The Voice, vão lá, esse programa de cantores, vão lá, gente que canta muito bem, sabe? Gente, isso aqui é espetáculo, tem carisma, canta bem, é bonito, é maravilhoso e não está no mercado. Por quê? Porque está faltando essa parte empresarial, que você fica achando que vai chegar alguém mágico, que vai poder te comprar e fazer tudo para você. É um sonho mágico esse, né? Não, eu acho que todo mundo que tem um talento tem que saber empreender no seu talento, entender que você tem que ser empreendedor, e daí você pode contratar. Você não precisa saber tudo, você vai saber delegar, mas tem que saber como administra isso, como empreende isso. A gente tinha que aprender na pré-escola a ser empreendedor. Né? E como é que faz isso? Porque assim, a pessoa fica numa fantasia. E ela acha, não, mas se eu sei essa parte, tem que encontrar, alguém vai fazer isso por mim. Não, a gente tem que entender como que funciona. Você pode até ter, mas tem que entender como é que funciona. Porque daí a pessoa fica muito vendida. E daí, nossa, como é que as pessoas são? Não, as pessoas não são, é que você não está tomando a autoridade, a autonomia no seu negócio. Então, você tem que contar toda essa parte, sabe, da fantasia das pessoas. Eu acho que é possível muita coisa, mas você tem que saber entender como é que é o negócio e você ver o que você pode fazer. Outra coisa que eu acho importante, eu acho que para ser palestrante tem que ter banha para queimar. Porque a pessoa assim, não tem dinheiro para se manter. Quer ver? Mas assim, se eu vender uma palestra já está bom para mim. Imagina, se eu ganhar 6 mil, que dizem que um iniciante ganha 6 mil, então ganhando 6 mil por mês, eu ganhava não sei quanto. Gente, calma, não, você vem com cabeça de pobre, quer dizer, pobre não vai em lugar nenhum, porque é a cabeça da pessoa, não está entendendo como é que funciona. Então você tem que, não é assim, porque se eu der 10 palestras por 4 palestras por mês. Gente, não funciona assim, não é emprego. Você não sabe se ele vai te comprar, se não vai comprar, como é que é. Você pode ter num mês 15 palestras, no outro você ter 2. Né? Quer dizer, ou não tem nenhuma? Não tem nenhuma. Então a pessoa fica, ela acha, não, vou entrar, vai ser. Por quê? Porque vendem uma fantasia e ele fica acreditando naquilo. Eu acho que o palestrante, né? Imagino que o palestrante ele precisa, antes de mais nada, antes de querer ser, ele precisa se sentir como e ter a percepção do meio em que ele já trafega, se de fato o que ele faz, a maneira que ele se comporta e o conteúdo que ele tem, ele gera impacto em algumas pessoas. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né, Leila? É ter essa verdade. Não adianta querer ser palestrante e só para atrair aplauso e estar no centro das atenções, sendo que o seu conteúdo, nem você sequer entende como ele impacta o meio em que você convive, né? E você sabe que você me provocou aqui uma ideia muito interessante. Tem muito cantor que quando você vê, cantores famosos do mundo inteiro, que quando eu pergunto a história deles, a pessoa cantava onde? Na igreja. Cantava na igreja e virou um grande sucesso. Eu acho que palestrante é o seguinte, começa a palestrar na igreja, entendeu? Porque assim, você tem ou palestrar para os seus amigos ou na tua casa, né? Eu estou querendo fazer essa metáfora. Mas assim, se você começar a ver que você está palestrando, porque para você aprender a palestrar, você tem que palestrar. Não é falar para o espelho, porque palestra tem que ter o outro, né? A palestra é uma química, tem que ter o outro, né? Então você tem que palestrar. Se você vai palestrando, você vai percebendo se você tem audiência, se tem autoridade. Se tem retenção, as pessoas prestam atenção, né? Como é que a coisa vai acontecendo. E na realidade, as coisas que você sabe, é uma coisa assim que não precisa ninguém te falar, você percebe que vai dar. E daí você vai procurar um caminho de como é que você faz isso profissionalmente, né? Eu acho que é isso. Mas assim, eu acho que o negócio é colocar o pé no chão e ensinar. Eu digo que eu estou com uma mentoria agora, eu criei uma mentoria nessa época de pandemia, e eu digo assim, que a minha mentoria é o seguinte, eu não levo a pessoa até a porta da igreja, eu não levo ela até o altar, eu levo ela até a lua de mel, eu falo, agora você tira a roupa, porque agora também, isso eu não tenho que fazer por você, e vai em frente. Então, assim, eu ensino todo o caminho de como que ela vai entrar no business, no negócio, na bolha de palestrante profissional. Porque às vezes você dá palestra, mas dá sempre para os mesmos, para aquele ambiente ali, as pessoas te chamam, elas nem te pagam, porque é bacana, mas eu quero ouvir ela, mas ela não entende como é que ela pode entrar no negócio, né? Então,
ajuda ela a perceber como é que ela tem que fazer a palestra, porque a palestra é uma coisa importante, né? A palestra, como diz o Fadel, é um amigo meu que está há mais de 30 anos, ele tem agências de palestrante, ele vende palestrante. Ele diz o seguinte, que a palestra é o seguinte, você tem que chegar encantando as pessoas, como é que é? Você chega encantando e você sai deixando as pessoas apaixonadas e no meio que você faz, dá uma grande palestra. Então, você já tem que chegar aqui provocando esse carisma, esse olhar, dar a palestra e sair com as pessoas mais apaixonadas por você ainda, né? Com energia, com pique e tal. Então, a palestra, gente, ela é um porre, né? Porque a gente fica louco por isso, é uma coisa tão deliciosa, é um prazer tão grande, né? É. Todo palestrante, porque é uma arte, né? O palestrante, ele gosta de falar. A gente sai energizado, né? É uma troca, na verdade. É uma troca. Né? Não é você que está entregando, você recebe até, às vezes, mais do que você... Eu até acho que a gente recebe mais, né? Eu falo assim, falando a verdade, acho que a gente tinha que pagar para fazer palestra. Porque só de você ter um público ali que está te escutando e está junto com você. Agora, para mim, a palestra é uma dança de salão, onde o palestrante é a dama e o público é o cavalheiro. Então, assim, você tem que saber dançar, mas você tem que saber dançar e deixar o cavalheiro te levar. Porque quem vai te comandar, quem que vai te orientar é o público. Né? Por isso que na palestra online, para mim, me toca um pouco, porque você não sente tanto o público. Te brifam o que você tem que fazer, mas tem essa... Esse talvez seja o maior desafio de nós comunicadores agora, né, Leila? É você gerar, ou pelo menos gerar algo parecido com o impacto que você entrega no presencial, né? Que no online não tem. Você está sozinho, de repente, na sala da tua casa, só você e o seu computador, conversando com 300, 500, 1000 pessoas. E como é que você gera essa química? Como é que você tem esse feedback das pessoas para você transformar a energia em mais motivação para dar impacto, né? É difícil. Eu vou começar, acho que fazer como um programa de rádio, sabe? Eu vou fazer a palestra sentindo que eu estou no... Porque no rádio você, quer dizer, quando nós estamos falando aqui, eu estou imaginando um monte de pessoas, né? Que estão escutando esse podcast até o final, né? Sim. Que se interessaram pela nossa conversa e estão escutando ele até o final. Então, acho que quando você dá palestra, é isso. Você tem que imaginar que aquela pessoa está se interessando por esse assunto. Agora, é que aqui nós temos uma escada, né? Porque na hora que você me faz uma pergunta, provoca uma escada, né? Sim. Sempre falta isso também, né? Sempre falta. E acho que são formatos que podem funcionar também no online, né? Você fazer um bate-papo que, de repente, você faça com que o entrevistador levante. Você chegou a entrar nesse novo aplicativo, o Clubhouse? Entrei. Muito interessante, né? Você sabe que você é uma pessoa que talvez ali a gente podia bater um papo. Vamos combinar de bater um papo lá no Clubhouse para a gente discutir esses assuntos que a gente está discutindo aqui no nosso podcast. Vamos gerar uma extensão lá, porque eu acho que muita gente pode se interessar e gerar uma curiosidade em relação a como se posicionar, porque ali é a própria oportunidade do convidado levantar a mão e falar. Legal, bacana. Pode ser algo interessante para a gente fazer. Né? Legal. É Vamos falar e conversar desse papel hoje do palestrante, o que é. Porque brasileiro adora falar, né, gente? Nós somos muito verborrágicos, né? Impressionante. Né? Então, assim, saber falar e se você quer poder fazer disso um negócio, como poder fazer disso um negócio, né? Tá. Leila, para terminar, eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu vez ou outra, eu faço essa pergunta para alguns entrevistados. E essa pergunta que eu vou te fazer agora, eu estou copiando, para mim, o maior entrevistador que eu já vi. O Antônio Abujanra. Ele tinha um programa na Cultura chamado Provocações. Eu assisti todos os episódios dele, consegui depois uma fita gravada com todos os episódios. Ele, infelizmente... já morreu, já passou, a gente não tem mais a genialidade dele presente como perguntador. E ele sempre fazia como última pergunta a seguinte: Leila Navarro, o que é a vida? Nossa, você sabe que é interessante, né? Muito forte essa pergunta, não lembrava que ele fazia essa pergunta. Mas quando você me faz essa pergunta, o que é a vida? A primeira coisa que veio na minha cabeça, na minha mente, foi a morte, né? E meu avô dizia que a vida só tem sentido porque tem a morte. Se a vida fosse eterna, se a gente vivesse aqui para sempre, a gente não ia valorizar. Por isso, para mim, a vida é cada momento, porque eu sei que ela é finita e eu valorizo cada minuto, porque eu não sei quando vai chegar esse fim. E aí ele fazia o seguinte: Leila Navarro, o que é a vida? Gente, a vida é orgasmo. A vida é orgasmo. Se não tiver orgasmo, prazer, tesão,
para mim não é vida. Sinto muito quem não sentiu o orgasmo na vida. Ah, sensacional. Leila, obrigado por ter doado o seu tempo aqui, tão precioso, né? Poxa, uma palestrante que fala para milhares e milhares de pessoas que têm uma agenda cheia, mesmo no online, no presencial, antes de pandemia e pós-pandemia, tomara que você retome seus trabalhos, porque você tem uma energia maravilhosa, contagiante, é na essência uma desobediente produtiva. Ah, é verdade, adorei esse desobediente produtiva. Adorei esse nome, nossa, genial. Tem que falar tanto de você, porque eu acho genial, a gente tem que falar isso para o mundo, né? Eu acho que a vida é uma desobediência produtiva. Leila, obrigado pela sua participação, foi um prazer ouvir suas histórias, querida. Bom, obrigada a você, valeu.